Nossa grande alegria, irmãos, poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, né? A alegria de poder conhecer a igreja que o pastor Diogo pastoreia juntamente com a sua família e ver como que ele tem se esforçado tem feito isso com grande alegria, servir a igreja, ao Senhor, tem se preparado, tem buscado melhorar a cada dia. Isso me alegra muito. Poder ver sua casa, sua família estruturada também me alegra o coração. Muito feliz pelo que o Senhor tem me proporcionado desses dias. Conhecer pessoalmente também o pastor Mateus, que ouvia pela internet, mas agora os meus olhos te veem. O nosso segundo tema, ainda não é um tema central, que trata acerca da Cristo, né, e este crucificado, Jesus Cristo e este crucificado. O primeiro tema foi sobre ele proporciona o perdão dos nossos pecados. Nós analisamos ontem o texto de Êxodo, capítulo 32 até o 34, e hoje nós falaremos sobre Cristo como nosso substituto, em Levítico, capítulo 1, verso de 1 a 10. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo. Por favor, Levítico, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o retenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabrito, para o holocausto, trará macho sem defeito. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por esse precioso momento, Senhor, de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nós queremos ser fiéis na exposição da Tua palavra. Nós pedimos também que o Teu Espírito fale conosco, por meio da pregação da Tua palavra, uma vez que o Senhor falar conosco. Então nós não apenas ouviremos, nós obedeceremos a Tua voz. Nós não apenas entenderemos, mas nós passaremos a Te amar. Se apenas a minha voz for ouvida, não se completará o processo. Mas se o Senhor falar, a igreja será certamente abençoada. Fala conosco, Senhor, pelo amor do Teu nome. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Vamos, por que esse texto de Levítico é um texto tão importante para entendermos esse assunto da substituição, Cristo como nosso substituto? Primeiro, eu quero fazer um pouco o que eu fiz ontem,
mostrar para vocês um pouco da estrutura e da razão de Levítico ser o nosso texto fundamental para tratar desse tema. Existe um autor chamado Michael Morales, Michael Morales. Ele escreveu um livro de teologia bíblica do livro de Levítico, e nesse livro ele defende uma tese que eu diria primorosa, a tese que ele defende com argumentos bíblicos impecáveis. Ele defende que o livro de Levítico é o centro do Pentateuco. Não só porque você tem 5 livros e ele é o terceiro, mas pelo fluxo do próprio texto. E eu queria mostrar isso para vocês. Eu queria que você então, sem pena mesmo de usar os seus dedos, abrisse as escrituras comigo, voltasse comigo para o texto de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo capítulo 19, abra sua Bíblia lá, Êxodo capítulo 19. O que eu tenho aqui em Êxodo, irmãos, é o momento em que o povo de Deus chega no Monte Sinai. Diz assim o texto, Êxodo 19, a partir do verso 1, diz assim a Escritura: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Perceba, eles chegam aqui no Monte Sinai em Êxodo 19, certo? Quando eles saem daqui, vamos lá para o quarto livro do Pentateuco, Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Especialmente o verso 11, diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel se puseram em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Eles saem do Sinai aqui em Números capítulo 10, verso 11. Então, eu tenho de Êxodo capítulo 19 até Números capítulo 10, eles estão parados no único lugar. Eles estão no Monte Sinai. Eu tenho aqui um tempo longo, né? E aí vem a questão, quanto tempo mais ou menos demorou para que o livro de Levítico fosse escrito? Levítico está no centro disso. Êxodo 19, entra Levítico, Números, capítulo 10, então eles saem do Monte Sinai. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo lá no texto de Êxodo. Voltemos para Êxodo mais uma vez, Êxodo capítulo 40, por favor. Êxodo 40, quando eu disse que você não tem problema de abrir a Bíblia, eu estava falando sério. Êxodo 40, verso 17, veja o texto, por favor. Êxodo 40, 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então perceba aqui, o verso 16 diz: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês. Primeiro ano, primeiro mês, primeiro dia do mês. Agora, vamos lá comigo, por favor, para Números, capítulo 1. Números, capítulo 1, que é de onde tudo começa, onde eles saem do Monte Sinai. Números, capítulo 1, verso 1, diz assim: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Veja, lá foi o primeiro ano. Entenda isso, veja bem, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída dos filhos, ele diz o texto, no primeiro dia do segundo mês. Você tem um tempo aqui em torno de 30 dias entre aquele texto e esse. O livro de Levítico foi escrito mais ou menos em 30 dias. 30 dias. É um texto que não trata de movimento histórico. Você não tem narrativa onde eles estão andando pelo deserto, porque eles estão parados no Sinai.
Eles estão ali no Sinai, vivendo ali no Sinai. Qual a razão? A razão é simples e fundamental. Porque essa estrutura toda, porque gastar tempo com esse tipo de informação? Porque todo o processo da história começa com Deus criando o homem e a mulher, colocando-os no jardim do Éden, e lá ele tinha comunhão com eles. Eles obedeciam a sua lei, eles adoravam ao Senhor e se submetiam aos seus preceitos. Agora o pecado veio, eles foram expulsos da presença de Deus. O que eu tenho agora é o encontro com Deus. A história, ela caminha para um processo de restauração. Um processo de restauração. Deus agora vai trazer de volta o seu povo para si. Como que eles voltarão a Deus? Só você lembrar então de que no Gênesis, no livro de Gênesis, Deus diz que a narrativa fala que Deus os expulsou da sua presença e que colocou um anjo, não é, impedindo o caminho, que eles entrassem pelo caminho até a porta, até chegar na árvore da vida. O acesso à árvore da vida foi impedido, então eles não poderiam mais ter acesso à vida por meio da sua própria obediência. Aquele caminho foi fechado, e quem viesse por ele, porque agora estava contaminado, porque agora era pecador, porque agora era indigno, porque agora toda sua vida era contaminada pelo pecado, ele seria morto pelo anjo. É interessante você lembrar dessa figura, preste atenção nisso. O Santíssimo Lugar era um lugar que para você adentrar o Santíssimo Lugar havia uma cortina bem grossa, não é? E nessa cortina havia ali certamente estampado anjos, e dentro do Santíssimo Lugar 2 anjos sobre a tampa do propiciatório. Ninguém poderia entrar sem que trouxesse o sangue do cordeiro, porque senão seria morto. Ele seria morto imediatamente. A linguagem bíblica nos ajuda a entender que o processo, e daí a razão pela qual o Levítico é um livro central, porque ele lida exatamente com o teor da vida, que é a adoração a Deus. É um livro, nós como pastores presbiterianos, nós temos um manual de culto, e nós vamos fazer liturgias, casamento, batismo, por exemplo, tem lá um manual, como fazer passo a passo. O livro de Levítico é um manual de culto. Eles chegam no Monte Sinai e lá eles recebem o manual. Deus diz como eles devem adorar o Senhor passo a passo. Primeiro eles têm que entrar de volta na presença de Deus. Mas eu ainda não fechei o terceiro argumento. Por que Levítico ainda é tão importante para nós? E por que ele é o centro? Então eu queria que você, sem precisar ler o texto, obviamente, eu queria que você acompanhasse comigo os seguintes pontos. Eu vou colocar da seguinte forma: onde tem uma história acontecida, narrada antes da chegada do Sinai, vai ter uma história parecida com a saída deles do Sinai. Isto é, eu tenho uma história que antecede o capítulo 19 de Êxodo, e tenho a mesma história que vem depois da saída, da chegada no Sinai. Eu tenho uma história parecida com aquela depois da saída do Sinai. Eu vou ter A, eu vou ter A1, eu vou ter B, eu vou ter B1. Preste bem atenção. Êxodo 19, Números 10. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia, você não precisa ler, mas só acompanhe comigo. Êxodo capítulo 15, versos 22 e 25. Existe aqui a narrativa da transformação da água amarga em água doce. Êxodo 15, versos 22 a 25. Lembre-se que no capítulo 14 e 15, Faraó e seu exército, eles são mortos ali no mar Vermelho, certo? E o povo vai embora no deserto. A primeira história que eu tenho depois da saída é
a água amarga sendo transformada em água doce. Perceba, há lá no livro de Números, no capítulo 21, verso 16 a 18, eu tenho uma narrativa que trata da fonte de água que jorra. Preste atenção, Êxodo 15, 22 a 25, eu tenho a transformação da água amarga em água doce. Em Números, capítulo 21, verso 16 a 18, eu tenho a narrativa da fonte de águas. Agora vamos para a segunda história paralela, vamos chamar de B. A gente viu A1, agora vamos para a letra B. No capítulo 17 de Êxodo, no verso 1 ao verso 7, eu tenho a narrativa da água que sai da rocha. Êxodo, capítulo 17, verso 1 a 7, eu tenho a narrativa da água que sai da rocha. Agora eu tenho, em Números, capítulo 20, verso 1 a 13, a narrativa da água que sai da rocha. Eu quero que você entenda, eles saem do Egito, e você tem essas histórias, eles saem do Sinai, e você tem essas histórias. Preste atenção ainda comigo, por favor. Essa é a letra B, B1. Agora vamos para a letra C, terceira. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8 a 16, eu tenho a guerra entre os amalequitas e os israelitas. Preste atenção, Êxodo 17, verso 8 a 16, a guerra entre os amalequitas e os israelitas. Agora venha comigo para o livro de Números, capítulo 14, verso 39 a 45, a guerra entre os amalequitas e os israelitas. Eu tenho a mesma narrativa. São histórias em tempos diferentes, mas são contadas nessas estruturas aqui, na chegada e na saída. Agora ainda tem mais algumas, por favor. Letra D, a quarta, no capítulo 18 do livro de Êxodo, eu tenho a liderança de Moisés sendo aliviada, o peso da liderança de Moisés sendo descrito. Lá no capítulo 11 do livro de Números, eu tenho a liderança de Moisés sendo também aliviada. Eu tenho Êxodo, eu tenho Números. Ainda no capítulo 18 do livro de Êxodo, verso 27, eu tenho Obabe, o midianita, que era o sogro de Moisés, aparecendo na história. Preste atenção que no capítulo 10 do livro de Números, verso 29 a 32, eu tenho Obabe, o midianita, o sogro de Moisés. Então eu tenho Êxodo capítulo 19, verso 1 e 2, eles chegam no Sinai. E Números capítulo 10, 11 a 23, eles saem do Sinai. Eu tenho literalmente a mesma estrutura. A própria ordem do livro mostra que há um fluxo para Levítico. Levítico é o centro, é o foco de todo o Pentateuco. Preste atenção um pouco mais, parece isso um pouco complexo, né? Mas pegando o fio da meada, isso é muito claro e ajuda você a ter um entendimento melhor sobre o próprio livro. Eles chegam no Monte Sinai, eles saem do Monte Sinai, e as histórias, quando eles saem da terra, quando eles saem do Egito, e quando eles saem do Monte Sinai, são praticamente as mesmas histórias. O ponto central é: Deus está trazendo de volta o seu povo para a comunhão, e o princípio aqui é a adoração, o serviço a Ele. Levítico é o manual de culto, como nós devemos adorar a Deus. Pensando ainda em Levítico como sendo o manual de culto, deixa ele mostrar uma outra figura importante no próprio Monte Sinai. Se alguém lhe perguntar o que é o tabernáculo que vai ser construído e eles vão caminhar
no deserto com ele. Você pode ter certeza que o tabernáculo ele é um Monte Sinai portátil. Ele chega no Monte Sinai e sai do Monte Sinai, mas o Monte Sinai vai com ele. Como isso? O templo ele tem 3 partes. O templo ele tem a parte externa. O santuário tem 3 partes. A parte externa, que se chama a parte do meio, que é o santo lugar, e eu tenho o santíssimo lugar, que é a terceira e última parte. Pensando do lado de fora para dentro, eu tenho externo, santo lugar, santíssimo lugar. O Monte Sinai era assim. Eles chegam no capítulo 19 de Êxodo, no Monte Sinai. Eles chegam no pé do monte. Eles tinham que ficar fora. Se tocar lá, era ordenado que eles fossem flechados e morressem ali. Ninguém podia tocar, era para ficar fora. Então eles sobem até o meio do monte. No meio do monte podia subir Josué, Moisés e os 70 anciãos. No topo do monte, só Moisés. Eu tenho 3 partes na estrutura do Monte Sinai. A comunhão com Deus estruturada dessa forma. Com isso em mente, veja, a história começa Deus criando o homem, colocando no jardim do Éden, e esse homem servia ao Senhor. O pecado fez com que Deus o expulsasse da sua presença. Eles foram então lançados para fora do jardim, da comunhão, do caminho. Eles não poderiam mais voltar por ele, porque agora todos eram pecadores. Então o Senhor vai trazê-los de volta, e a centralidade é a adoração. Deixa eu lhe dizer por quê. Quando Deus manda Moisés ordenar a Faraó que deixe o povo ir, o argumento era esse: deixe o meu povo ir, para que no deserto me adore, para que no deserto me sirva. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Essa pergunta percorrerá o Antigo Testamento. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem chegará ao monte do Senhor? Dessa maneira, o livro de Levítico é central para o nosso entendimento. Agora, voltando para Levítico capítulo 1, vamos entender tudo isso dentro da própria narrativa nos ensina. Volte comigo, por favor, Levítico capítulo 1, a partir do verso 1. Levítico capítulo 1, a partir do verso 1. Olha, veja a expressão: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. O Senhor fala com Moisés muitas vezes, né? E ele chama agora, né? Ele chamou Moisés, o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, e agora chama o Senhor a Moisés da tenda da congregação e diz: o Senhor fala na tenda da congregação. O que é que acontece nessa tenda da congregação? O último capítulo que encerra o livro de Êxodo, que está conectado com o início do livro de Levítico capítulo 1, é que quando termina a construção do tabernáculo, a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo, e nem mesmo Moisés pode adentrar ali, porque Deus está presente e não pode habitar pecado algum. O Senhor de dentro da tenda, o Senhor chama Moisés. Ele usa a seguinte palavra: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Essa palavra é interessante, que o verbo trazer em hebraico é a mesma raiz da palavra oferta, literalmente a mesma. A palavra oferta em hebraico é a palavra até usada, é até transliterada no Novo Testamento como corban. Porque lá em Mateus ele usa essa expressão, corban, é uma oferta. E corban é a palavra hebraica para oferta. E a raiz do verbo que dá origem a esse, que de onde vem o verbo trazer, não é? É um verbo que quebra todo o processo contrário daquilo que aconteceu no Éden. Veja: saiam da minha presença. Agora ele diz: achegai-vos a mim. Você vai ouvir essa expressão muitas vezes no livro
da carta aos Hebreus, que é uma melhor exposição de Levítico: achegai-vos, aproximai-vos, que é uma linguagem exatamente oposta daquele princípio: saio da minha presença, e da expulsão de diante de Deus. Quando eles se aproximarem de mim, que esse é o ponto da comunhão, eles vão voltar. E como é que eles vão voltar? Eles vão trazer nas mãos uma oferta. Você não vai trazer nas mãos as tuas obras, você não vai trazer nas mãos a tua obediência, você vai trazer na mão o sangue que foi imolado. Ele diz, presta atenção no texto: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Você vai trazer a oferta ao Senhor quando você voltar à minha presença. Toda a história do Pentateuco resume-se nisso: o Senhor trouxe de volta o seu povo por meio do sacrifício do Cordeiro, depois de ter lançado fora por causa do pecado. Ele passa a descrever, e aqui é interessante você notar isso na narrativa: se a tua oferta for holocausto. Veja, existe aqui uma sequência de oferta, né? No verso 10 ele vai falar: se a tua oferta for de gado miúdo. Verso 14: se a tua oferta for holocausto de aves. Ele passa a descrever vários tipos de oferta. São variados, são muitos tipos. No capítulo 11, no capítulo 2 ele vai falar oferta de manjares. Você vai perceber no capítulo 3 sacrifícios pacíficos. Você ainda vai encontrar no capítulo 4 sacrifício pelo pecado, por ignorância dos sacerdotes. Depois ainda o sacrifício pelos pecados, por ignorância de toda a congregação. E ainda você vai encontrar o sacrifício pelos pecados por ignorância de um príncipe, o sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Você tem no capítulo 5 o sacrifício pelos pecados ocultos, o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância, o sacrifício pelos pecados voluntários, capítulo 6, a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, a oferta na consagração do sacerdote. Tudo isso aqui são vários tipos de ofertas. Por quê? Qual a razão disso? Nada poderia por si só expressar toda a obra da redenção necessária para restaurar o homem à presença de Deus. Sempre você vai ter uma variedade de informações para descrever a obra de Cristo. É só você olhar para essa figura: o sacerdote, o cordeiro. O sacerdote é Cristo, o cordeiro é Cristo, porque um só não pode representar toda a obra. Eu preciso de duas coisas. Ele entra no tabernáculo, o tabernáculo é Cristo, o candelabro é Cristo, a propiciação é Cristo. Há uma variedade para descrever uma única obra. A obra necessária para restaurar o homem, ela é tão profunda que uma única não poderia resolver, um único tipo não poderia resolver, uma única sombra não poderia resolver, um único personagem não poderia resolver. Era necessário então uma complexidade. Daí o livro descreve a plenitude da obra da redenção por meio de uma multidão de sacrifícios. Isso era feito de manhã e de noite. Isso era de manhã e de noite, de manhã e de noite. O sangue jorrava. Havia um mau cheiro diário de sangue. Continuamente. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando você trouxer, verso 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor.
Lembre-se que essa é a linguagem. Como é que ele vai ser aceito pelo Senhor? Entende? Não é o animal que vai ser aceito, ele vai ser aceito. Ele vai trazer a oferta, o sacerdote vai analisar a oferta e vai dizer: essa oferta, ela é como ordenada por Deus. Então, o homem era aceito. Mas olha ainda outra linguagem que é bem interessante: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele. Ele está voltando. Ele traria uma oferta, está de acordo com o padrão, para que ele seja aceito. Era colocado, o indivíduo colocava a mão sobre a cabeça do holocausto. Preste atenção nisso. Não é o mesmo verbo utilizado na ideia de imposição de mãos, como muitas vezes se usa para ordenação de ministros, de presbíteros. Não é essa linguagem, não é ordenação, não é imposição de mãos. Aqui é a palavra hebraica que significa literalmente pressionar, apertar sobre a cabeça dele, como se a marca da mão dele ficasse na cabeça e parte daquilo que pertence ao próprio animal ficasse marcado nele. Havia uma troca. Ele era puro e só tinha um jeito de ser aceito. Se eu trouxesse o animal como ordenado por Deus. Mas não para aí, veja o texto ainda. Depois, ainda no 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. O seu pecado vai ser perdoado. Você não pode voltar para Deus se os teus pecados não forem perdoados. Ontem a Paula fez uma pergunta extraordinária para mim. A moça que lida aí com mídia. Ela perguntou: por que eu escolhi o primeiro tema, perdão de pecados? E a pergunta dela me fez responder, mas ao mesmo tempo me fez entender que era necessário talvez eu comunicar isso para vocês. Por que primeiro perdão de pecado? É porque é a única coisa que me impede de voltar a ter comunhão com Deus. É o meu pecado. Nada me impede, a não ser o pecado. Paulo chega a dizer em Romanos: nem fome, nem sede, nem nudez, nem angústia pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o meu pecado foi removido. Por que ele vai fazer expiação pelo pecado? Porque a minha enfermidade no corpo, ela é fruto do meu pecado. Como pecador, que todos nós somos. Mas não é a minha enfermidade que me impede de chegar à presença de Deus. É o meu pecado. Isso é tão compreensível na revelação bíblica, irmãos, que a Escritura nos ensina que nós devemos odiar o pecado mais do que qualquer outra coisa. Mas não só isso, eu como cristão preciso ter a seguinte consciência: há mais malignidade no pecado do que em todo o inferno. Porque no inferno ainda se verá a justiça de Deus sendo manifestada contra o ímpio por toda a eternidade. Não há bem algum no pecado.
há mais malignidade no pecado, no único pecado, do que no diabo. Porque o diabo foi feito por Deus. E o pecado, Deus não tocou a mão dele. É seu inimigo. Há mais malignidade no único pecado do que em todas as enfermidades dessa terra. Porque eu posso dizer, quando enfermo, foi-me bom ter passado pela tribulação, porque aprendi a amar os teus decretos. Mas eu nunca poderia dizer, foi-me bom ter cometido aquele pecado, porque aprendi a te amar. Porque não é da natureza do pecado me levar a amar o Senhor. Pode ser da enfermidade. Pasmem. Quando aquele jovem pega na igreja de Corinto, Paulo diz: nós vamos entregar seu corpo ao diabo, para que a alma dele seja salva. Quando ele entrega alguém ao pecado, não tem esperança. Daí a fonte de todo mal, a fonte de toda malignidade, a fonte de todo sofrimento, a fonte de toda angústia é o pecado. Daí a linguagem é clara: o Senhor vai expiar o nosso pecado. Se Ele vai nos trazer de volta, entenda isso, Ele não vai necessariamente ter que me curar, Ele vai ter que me perdoar. Escute as palavras do rei Davi. Nenhum filósofo na história conceituou felicidade como o rei Davi. O rei Davi, que tinha um reino sob o seu cuidado, ele não disse: feliz o homem que domina sobre nações. O homem que tinha ao seu domínio servos para servir, ele não disse: feliz o homem que tem servos para fazer a sua vontade. Ele disse: feliz o homem cujo pecado é perdoado. Feliz o homem cujo pecado é perdoado. A linguagem utilizada aqui, a primeira grande obra para que haja expiação, para que o meu pecado seja perdoado, para que eu seja aceito, para que eu seja recebido por Ele. Então alguém leva a minha culpa, para que a justiça dele seja imputada a mim, a minha culpa é imputada a ele. Imputar significa colocar no crédito de, na conta de. Coloquei na conta de Cristo. Davi não disse: bem-aventurado o homem que nunca comete pecado. Ele disse: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Em outro momento ele diz: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. A expiação, o perdão do meu pecado, é o que me faz entender a relação com o Monte Sinai. A lei é entregue, a lei condena, e aí vem o sacrifício e diz: é por meio do meu sacrifício que vocês vão poder ter acesso à minha presença, que vocês vão ter acesso a mim, que vocês vão ser aceitos, que vocês vão ser recebidos, que vocês vão poder me servir. A maneira como isso é descrito aqui, irmãos, é uma linguagem linda, porque o sangue que corria dia e noite, aquele cheiro que não saía diante do nariz daqueles que trabalhavam ali, as narinas deles dia e noite, ela estava contaminada por aquele cheiro de sangue, para que claramente a ideia, o horror do pecado não saísse dos seus olhos. E por que tinha de ser assim? Ele diz: depois o imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão sangue e aspergirão. Por que ele tinha de ser assim? Porque o animal não podia rosnar.
não podia se debater. Em silêncio, ele tinha de morrer. Essa é a linguagem neotestamentária. Jesus Cristo foi levado como um cordeiro matador, não abriu a sua boca. Ele é levado para ser morto, então nós somos recebidos no seu lugar. Isto é, por meio do seu sacrifício, por meio da substituição do seu sacrifício, nós somos recebidos diante de Deus. A porta de entrada de todo o processo de culto é a porta da recepção. Eu entro por meio do sangue do Cordeiro. Ele foi imolado em meu lugar. E preste atenção nesse tipo de linguagem que ele usa, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois ele diz: depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços. Ele vai colocar, e o sacrifício primeiro é o holocausto. Tudo era queimado diante do altar, nada poderia sobrar, para que ele fosse recebido e aceito. O texto de Levíticos nos mostra em outro lugar, no capítulo 10, no capítulo 9, finalzinho do capítulo 9. Eu queria que você abrisse as escrituras comigo, por favor, em Levítico 9. É uma sessão bem interessante, porque logo em seguida vem talvez a história mais intrigante, não é? Do capítulo 10 de Levítico, que é a morte de Nadab e Abiú. Você imagina, há um preparativo. Você imagina o seguinte: você manda alguém para o seminário, o indivíduo se prepara, faz o curso, não é? Ele tem todas as condições, pega o manual de culto, chega para fazer o seu primeiro serviço, e no ato do primeiro serviço ele morre. Estranho isso aqui, mas não é meu papel falar, não é minha intenção falar disso agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque o mesmo fogo que consumiu é tratado no final do capítulo 9. Preste bem atenção, verso 22 do capítulo 9. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. A primeira grande manifestação de adoração é fruto da visão da redenção. Que imagem é essa? Os animais estão postos aqui, o sangue está colocado sobre o altar. Então do céu vem fogo, e o povo diante do altar, pecador, pronto para ser consumido pela ira de Deus, vê diante dos seus olhos o cordeiro ser consumido pela ira de Deus. Ele foi morto no lugar deles. Com a primeira manifestação, eles se curvaram com júbilo e adoração. O Senhor disse: deixa o meu povo ir para que me adore. Deus vai redimir o seu povo. E a primeira visão é: vocês mereciam ser consumidos pelo fogo da minha ira. O cordeiro foi morto em seu lugar. Eles se curvam, eles se prostram
Esse contexto é lindo porque há uma visão aqui interessante. O texto diz que Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Nós não temos aqui que bênção foi essa, mas Arão, a bênção araônica. Que o Senhor que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Então você lembra quando o Cordeiro de Deus sai de dentre os mortos, lá em João no capítulo 20, que era o sumo sacerdote acima de Arão, que era o Cordeiro de Deus que está vivo. Ele se levanta e chega diante do povo que estava com medo. Eles estavam trancados numa sala com medo. Ele entra pelas paredes, estende a mão, paz seja convosco, paz seja convosco. Deus está estabelecendo esse princípio. A ordem é: criei um povo para me adorar, para me servir em todas as áreas dessa vida. Esse povo pecou contra mim. Eu vou trazê-lo de volta. O caminho está fechado. Há um anjo com espada flamejante. Você ouve a linguagem de Hebreus que interpreta Levítico como ninguém. Ele diz que Jesus é o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Nós chegamos de volta para adorá-lo. Levítico, então, esse manual de culto e de adoração. Parte como sacrificar, como o sacerdote lida com o sacrifício, como eles devem exercer o sacrifício, purificação de todo o pecado, aspectos externos, lepra, roupa, casa, tudo é contaminado pelo pecado, e o sangue do Cordeiro vai purificar o corpo, a casa, a cidade. Ele não apenas liberta o indivíduo, ele liberta tudo. Essa imagem é clara quando você vê, por exemplo, a narrativa lá na frente de Levítico, que trata da lepra que adentra a casa. E é assim, funciona assim: uma porta, uma parede. Essa parede tem ali um tipo de fungo, e esse fungo é tirado, não melhora. Então ele vai e tira de novo, não melhora. Aí ele derruba a parede, derruba a casa, não serve. Não serve. Então ele manda fazer um holocausto. Ele pega 2 aves. Uma ele mata, pega o sangue dela, joga na água. Pega outra ave, mergulha no sangue e ela voa, como se ela estivesse saindo de dentre os mortos. E o sangue é aspergido. Então a casa é restaurada. O sangue não apenas restaura o homem na presença de Deus, mas ele restaura todas as coisas que Deus criou. O que acontece aqui, que muda o que aconteceu lá? Separação. Ele diz agora: achegai-vos, aproximai-vos, por meio do sacrifício do Cordeiro. Você vai ser aceito se trouxer na mão o sangue do Cordeiro. Lá no jardim, quando eles pecaram, vergonha, medo, ganhou força, aqui, diante do terror da morte do Cordeiro. O medo perde o seu poder e a vergonha a sua força.
diabo, que ganhou força no meu pecado. Segundo Hebreus 2,14, na morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para que livrasse os que têm medo da morte. Ele morre, destrói o diabo, e ele livra do medo, não apenas da morte, mas do medo da morte. É nessa obra substitutiva que eu, que me escondi, sou chamado agora a me apresentar diante dele com o sangue do Cordeiro. Eu que tinha medo, agora tenho esperança. Eu que tinha vergonha, agora a graça me alcançou. Assim como foi exatamente no dia que Cristo nos Getsêmani, quando João descreve a beleza da obra de Deus. Jesus Cristo estava no jardim, porque foi no jardim que o diabo ganhou o seu poder, quando pecou, quando levou o homem a pecar. Mas foi no jardim que Cristo venceu a tentação, destruiu o poder do diabo. Foi no jardim que ele venceu e me deu força para fazer a vontade de Deus. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. É nele que eu vou ter poder para fazer, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. É exatamente nesse sacrifício, quando eu sou aceito, quando ele morre por mim, e eu fui substituído por ele, quando eu creio na obra dele, toda a obra de Cristo, todo o efeito da obra é meu, me pertence. Veja se não é exatamente assim. No texto de Hebreus, no capítulo 10, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, esse texto em particular, Hebreus capítulo 10. É um texto bem conhecido, o verso 19 é o mais famoso dele. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. É a linguagem levítica. Agora, ainda mais, se nós lermos o que está atrás um pouquinho, o texto que diz assim, no verso 16 em diante: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Preste bem atenção que exatamente aqui não é o Monte Sinai, nós estamos ali no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião. A obra é Cristo, não é Moisés, é Cristo. E ele fala que ele vai escrever a lei no nosso coração. Moisés escreveu em pedra, ele disse, eu vou escrever. Nós nos achegamos a ele, ele escreve a lei, mas preste atenção na sequência, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O meu pecado foi perdoado, a lei de Deus está cravada em mim. Aí agora ele diz, tendo, pois, irmãos, que intrepidez é essa? Que ousadia é essa que eu tenho? Porque agora os meus pecados foram perdoados. Cristo morreu pelos meus pecados. Ele diz agora, com intrepidez, entrem, aproximem-se pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote, grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Perceba como muda agora, não é agora, afastem-se, venha, aproximem-se,
coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está falando o que aqui? Da adoração. Daí o verso 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa é a forma. A libertação, a substituição produziu adoradores. E essa, a marca desse povo é: eles não se omitem de cultuar a Deus, eles não deixam de vir à casa do Senhor. Admoestem uns aos outros, ajudem uns aos outros. O dia se aproxima. Isso é uma marca específica de como Deus, Cristo morreu pelos meus pecados. É que ele faz isso dentro de um contexto, de um livro de culto. Ele não vai fazer de você primeiro um evangelista. Ele não vai fazer você de primeiro missionário. Ele não vai fazer você primeiro um pastor. Ele não vai fazer você outra coisa senão um adorador. Alguém que o adora, que o serve. Porque ele vai trazer de volta a comunhão. Ele vai restabelecer o que perdemos. Ele morreu pelos meus pecados. Eu fui justificado por ele. Ele morreu em substituição. Ele levou a minha culpa. O que acontece comigo? Agora eu o sirvo. Agora eu o sirvo. Eu o adoro. Eu o cultuo. Não há dia mais glorioso para o crente do que o primeiro dia da semana. Não há. É o lírio no pântano. Tudo feio. Há um lírio no pântano. Que lindo esse lírio no meio do pântano. Se o princípio é a comunhão, se o princípio é ter Deus, estar diante dele, é voltar aqui em comunhão com ele, nada mais se aproxima disso do que o adorar a Deus em espírito e em verdade, junto com o povo em santa assembleia. Porque a comunhão do Éden não se compara com a comunhão que nós teremos nos céus. Mas não há lugar nessa terra que se compare àquilo que nós teremos no céu, senão o que nós temos em Cristo, em santa assembleia, no santo dia do Senhor, quando nós reunidos no seu nome, nós por quem Cristo morreu, nós por quem ele levou a culpa e o pecado, para nos fazer servos e adoradores do seu nome, aqui, nesse local, no culto, é a grande manifestação dessa verdade. Tudo perde a força, porque Cristo levou sobre si o meu pecado. Não haverá nenhuma outra maneira de você ser aceito por Deus, se não for em Cristo Jesus. Isso me faz ainda pensar em outra coisa.
Talvez você, jovens, aqui, eu sei que está aqui, sabe? Você tem muitos amigos em escola, em faculdade, e o maior problema do jovem é a aceitação, ser recebido pelas pessoas. E às vezes você faz coisas absurdas para ser recebido no grupo que você quer ser recebido. Tem uns que se cortam, tem uns que se prostituem, tem uns que usam drogas, tem uns que se vestem de maneira estranha para ser recebido por aqueles que se vestem de maneira estranha. Não adianta você ser recebido pelos seus amigos e ter sido rejeitado por Deus. O grande ponto é, para que você seja aceito, esse é o teu problema. Você foi rejeitado por Deus, e em Cristo, o texto diz, você vai ser aceito, você vai ser recebido. Não há nenhum grupo que me rejeite, que me trará maior sofrimento do que a igreja, se ela me rejeita. Você não precisa ser recebido por ninguém para ser feliz, se você já foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Mas ainda ele insiste. A culpa do seu pecado, ele insiste em dizer: eu ainda não me sinto salvo. Há uma diferença entre o perdão do pecado e o levar à culpa. O perdão do pecado é mais ou menos assim: é como um vento que sopra no mar e levanta as ondas. As ondas são imensas por causa do vento. Às vezes o vento já parou, mas as ondas continuam por um tempo ainda revoltas. Às vezes o meu pecado já foi perdoado, minha alma continua agitada. O mesmo Deus que perdoa o pecado é o que acalma meu coração, que acalma a tempestade. Você não pode pensar que existe alguma culpa em você que Cristo não possa ter levado, porque você está dizendo que há pecado que Cristo não perdoa e que não é poderoso para perdoar, exceto pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado, Cristo tem poder para perdoar, para nos libertar. Às vezes nós somos perdoados e fomos aceitos, mas estamos vivendo em pecado, e isso fecha a nossa boca. Por isso cantamos sem alegria, por isso não temos prazer. Davi disse, o rei Davi: abre os meus lábios para que eu cante. Ele está confessando o pecado do Salmo 51. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: Davi, nesse período, não escreveu nenhum salmo. Restitui-me a alegria da salvação. Não confunda a ira de Deus eterna que foi tirada de sobre você em Cristo com o pecado que você vive cometendo, e daí vive em tristeza. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E como é que eu faço isso? O mesmo poder que me tirou da morte em Cristo é o mesmo poder que me liberta da escravidão do pecado. Normalmente a gente faz assim: o indivíduo está escravizado por um pecado específico, então ele cria uma regra para fugir dele. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele faz um voto de frequentar a igreja, toda reunião de oração, e aí ele passa um mês depois, cai de novo, aí de novo ele volta, aí ele faz toda a regrinha, ele não consegue, de novo, ele diz: pronto, eu não sou crente. Calma, vamos fazer o seguinte:
vamos mudar a ordem. Volte para onde tudo começou. O que você fez para ter sido aceito por Deus? Nada. Qual foi a tua obra para que Deus te amasse? Nenhuma. Volte para a origem de tudo. O mesmo poder que me fez ser recebido por Deus é o mesmo poder que me livrará do pecado. Agora volte, jejue, ore, leia a Bíblia, mas não confie mais na sua estratégia. Confie no poder da graça que te alcançou em Cristo Jesus. Deixa eu encerrar dizendo o seguinte: por quê? Por quê? Como em Isaías 53 nós ouvimos Deus dizer: Deus agradou moê-lo. Eu sou pai. Quando um filho meu adoece, muda um pouco o sentimento da gente. A gente fica meio... não é muito bom ver um filho doente. Você ouvir Deus dizendo: Deus se agradou em moer o filho. Só tem uma razão para que um pai tenha esse prazer. É porque no final, o pecado daqueles que ele amou antes da fundação do mundo serão perdoados. Voltarão para a presença dele e o adorarão e se curvarão diante dele por toda a eternidade. Porque um filho obediente pede para o pai e o pai não dá. Um filho que nunca cometeu pecado. Se possível, pai, não é possível. Não vou pedir o que você quer, porque só tem um meio, uma maneira de trazer de volta aqueles que se apartaram de mim. Se a minha justiça for satisfeita por aquele que é perfeito Deus e perfeito homem. Que leva um filho a voluntariamente vir e ser moído pelo Pai, porque no final ele vai dizer o que disse em João: nenhum do que tu me deste se perdeu. Todos os que entregaste nas minhas mãos eu salvei. Para que eles fossem aceitos, para que eles fossem recebidos. Ele disse algo que nós nunca diremos: Deus meu, por que tu me rejeitaste? Porque tu me abandonaste. A linguagem é para que você seja aceito, para que você seja recebido. Você nunca vai ser rejeitado como ele foi rejeitado. Para que isso? Para que você aprenda a adorar. O primeiro ato, ele se curvar, louvar ao Senhor. A igreja que tem essa consciência é a igreja que adora bem. A igreja que tem essa visão diante dos seus olhos é a igreja que adora bem. Sabe o que está fazendo.
e sabe por que tem que acordar cedo, e sabe por que tem de estar na hora, e sabe por que tem de adorar a Deus, e sabe por que tem que estar com o povo, e sabe por que é o momento que nós dizemos: Senhor, nós almejamos aquele dia em que a tua obra nos conduzirá eternamente. Para que vocês sejam aceitos, que Cristo foi rejeitado. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar e refletir na obra de Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. A Ele seja o louvor pelos séculos de séculos. A Ele seja o domínio, o poder, a honra, a glória e a majestade. Quanto mais aprendemos de Ti, quanto mais Te conhecemos, mais Te amamos, Senhor. Mais nós dependemos de Ti, mais nós queremos aprender de Ti, mais nós queremos viver para Ti. Faz isso conosco, Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos o sentido da Tua obra, no modo como nós servimos ao Senhor no culto e na vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.